Bom dia, meninos. Vamos fazer exercícios hoje, tá? Me desculpa o outro vídeo terminar rapidamente, não sei nem se vocês, não sei nem se conseguiu concluir, né? É porque esse passagem que eu não consigo, eu não dou conta de colocar o vídeo no YouTube, tá? Porque eu acho que é uma forma que é mais fácil de carregar o vídeo para vocês assistirem, tá? Então, ó, eu vou dar uma orientação quanto aos exercícios para vocês fazerem hoje, tá? Que é sobre as raízes ou zeros da função quadrática. O primeiro exercício é calcular delta e bhaskara. Todas as funções, elas são completas, tá? Mas tem um jeito para a gente resolver as funções que são incompletas de um jeito bem mais fácil, tá? Aí eu vou considerar dois casos. Quando faltar o coeficiente C e quando faltar o coeficiente B. Tá? Para cada um eu vou ter um raciocínio, tá? Que vai facilitar demais na hora de resolver essas raízes, principalmente quando a gente tiver valores maiores, tá bom? Então, ó, eu vou reescrever aqui a função y, que é igual a x ao quadrado menos 6x. Nessa função, faltou o termo c, que é o que fica sozinho, não foi? Então, a gente vai falar que y é igual a zero, vou igualar a zero, como eu faço na completa, na equação, na função completa, para descobrir os valores de x. Aí, o que acontece? Toda vez que o c for zero, uma raiz também vai ser zero. Ó, vamos relacionar. O coeficiente c não é o lugar que cruza o eixo do x, do eixo do y, desculpa, não é? Então, no caso, se ele é zero, esse zero aqui, ele também é zero do x, não é? Então, toda vez que faltar o termo c, uma raiz tem que ser zero, tá? Ó, porque a parábola ela vai cruzar o eixo do y no zero. E o zero do y também é zero do x, tá? Como é que a gente vai chegar nisso de uma forma mais fácil? Aqui eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado não é o x multiplicado por x? Digamos, não é o x vezes x? E aqui é 6 vezes x. Então, a gente observa que a gente tem um termo comum. O x é comum às duas parcelas dessa soma. Aqui eu tenho 2, multiplicando duas vezes, e aqui eu tenho uma, não é? Então, eu vou colocar o x em evidência, tá? Antes disso, eu vou igualar a zero, porque eu falei que o y é zero. Então, eu vou colocar um x em evidência. Então, eu vou ter x ao quadrado dividido por x. Como é que é isso? X ao quadrado não é x vezes x dividido por x, porque eu coloquei esse x em evidência. Tá? Então, ó, 1x dividido por 1x, cortou, deu 1. X vezes 1, x. Sobrou só o x. 6 vezes x dividido por x. Isso aqui, não é? Eu vou cortar esse x com esse x. O que sobrou? Só o 6. Então, como é que ficou a nossa equação? Nossa resolução. X vezes x menos 6 igual a zero. Ó, para vocês observarem tanto que tá certo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. A gente só desmembrou, tá? Aí, o que acontece? Aqui eu já tenho a primeira raiz. X é igual a zero. Primeira raiz. Qual que é a segunda? X menos 6 igual a zero. X menos 6 igual a zero implica que x é igual a mais 6. Então, qual que é a solução aqui? 0 e 6. Aqui estão as duas raízes, tá? Tranquilo, né? Já o segundo caso é quando eu falto o coeficiente b. Eu tenho que x ao quadrado menos 16. Cadê? Tá aqui. Aqui tá faltando o b, não tá? O termo com x eu não tenho. De novo eu vou falar que y é igual a zero. Esse caso aqui ele é até mais fácil do que o anterior. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16 igual a zero, né? Eu vou igualar a zero, né? Então, eu vou só isolar o x. X ao quadrado é igual. Tá menos, veio pra cá, mais, né? Ó, tava menos, passei a operação contrária, mais. A gente já aprendeu que o inverso do expoente é a raiz. Se é expoente 2, raiz quadrada. Se é expoente 3, raiz cúbica. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Só que a gente já aprendeu que na função quadrática eu preciso de duas raízes. Não preciso de duas? Então, no caso, de onde vai sair essas duas raízes? Eu vou colocar aqui mais ou menos. Uma raiz vai ser a positiva, a outra vai ser a negativa. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Qual que é o número que eu multiplico duas vezes que dá 16? 4. Então, quais são as raízes dessa função? Menos 4 e 4, tá? Se caso você ficar com dúvida nessas resoluções que são mais fáceis, se você fazer por delta, você vai chegar nas mesmas respostas.
tá? Mas é interessante que a gente aprenda a fazer desse jeito aqui, tá? É isso aí, pessoal. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios, tá bom? Um abraço e fique com Deus.